O discurso de ódio consiste em uma modalidade discursiva de espectro negativo que tem por escopo exteriorizar a raiva, incitar a violência, encorajar a discriminação e perpetuar a opressão de um indivíduo ou grupo de indivíduos em razão de seu pertencimento a um determinado grupo social minoritário, definido em termos de raça, gênero, idade, etnia, religião, orientação sexual, classe econômica, capacidade mental, entre outras qualificações. Oi, meu nome é Carolina Rodrigues, eu sou integrante do Laboratório John Rawls e hoje eu vou apresentar a resenha de um artigo que foi publicado no 25º CONPED, Congresso Nacional de Direito, em Curitiba, no ano de 2016. O título do artigo é Discurso de Ódio, uma análise comparada dos ordenamentos jurídicos alemão, brasileiro e estadunidense. Esse artigo é da Raíssa Duarte da Silva Ribeiro, mestre pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, e Rodrigo de Souza Costa, doutor pela UERJ. Então vamos lá. Esse artigo ele tem por metodologia uma análise comparada através da microcomparação de três variáveis. Como é feito o tratamento internacional em relação à liberdade de expressão e o discurso de ódio, como é feito esse tratamento nos tribunais internacionais e também como é feita, como esse tema ele é trabalhado nas constituições desses três países. E por que os autores resolveram escolher Alemanha, Estados Unidos e Brasil? Bem, vamos lá. A Alemanha, por ser o país que possui uma constituição mais restritiva em relação à liberdade de expressão, até mesmo pelo histórico do país com o seu passado nazifascista. Os Estados Unidos, porque está na outra ponta desse entendimento, ele é um país que remete à primeira emenda uma liberdade de expressão muito grande, ele dá uma primazia à liberdade de expressão em relação aos outros direitos fundamentais. E o Brasil, por óbvio, por ser o nosso país, então nós temos que estudar o nosso ordenamento jurídico. Eles trabalham em relação a essa dicotomia mesmo entre o discurso de ódio e a liberdade de expressão. O artigo ele inicia fazendo um apanhado histórico de como foi visto durante os séculos essa questão do direito fundamental à liberdade de expressão. Então, a primeira vez que a questão da liberdade de se expressar aparece na história é no Bill of Rights, durante a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Depois disso, nós vamos ver a Revolução Americana, a Revolução Francesa, então a gente chega na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, e é aí que se constitucionaliza esse direito fundamental, que é entendido como um direito de liberdade, um direito negativo de primeira geração. Vamos passar pela Primeira Guerra, vamos chegar à Segunda Guerra e em 1945 a criação da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, eles são países que já assinam a Declaração de Direitos Humanos desde o seu início, desde 1945. A Alemanha, ela vem assinar essa declaração em 1973, a partir da permissão do Conselho de Segurança da ONU, por causa do histórico na Segunda Guerra Mundial. Então, vamos tratar das variáveis que foram tratadas nesse texto. Em relação ao tratamento internacional à liberdade de expressão, nós temos no âmbito europeu a Convenção Europeia de Direitos Humanos e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em que a Alemanha é signatária. Na Convenção Europeia de Direitos Humanos, o artigo 10, inciso 2, ele fala da questão da liberdade de expressão, que deve ser um direito resguardado, porém não ilimitado. Que essa liberdade de expressão, ela pode ser relativizada quando entra em conflito com outros direitos humanos,
como o direito à personalidade, como o direito de minorias. Então, a Alemanha, ela vê a liberdade de expressão como qualquer outro direito fundamental, podendo ser restritivo. Em relação aos Estados Unidos e ao Brasil, nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é mais conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que nos seus artigos 15 e 16 abordam a questão da liberdade de expressão, e da mesma maneira que a Convenção Europeia, ela também mostra que a liberdade de expressão é um direito fundamental, deve ser protegido, mas não é um direito absoluto, que na colisão com outros direitos ele deve ser relativizado em prol da dignidade da pessoa humana e da proteção das minorias. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, então ele se submete à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. No entanto, os Estados Unidos não assinou esse pacto, então ele não se submete à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso se reflete também, isso se reflete e é consequência das constituições nacionais desses países. A Constituição alemã, ela traz em seu bojo essa proteção aos direitos das personalidades, ao direito da personalidade, ao direito das minorias, pelo seu histórico e também como forma de resguardar essas populações. A Constituição brasileira, a nossa Carta Magna de 1988, ela também foca nos direitos e garantias fundamentais e na proteção das pessoas, dos direitos das pessoas, sem que haja discriminação por raça, cor, gênero, etnia, etc. Já a Constituição americana, ela é uma Constituição bastante enxuta e que foca nas liberdades individuais. E a primeira emenda, ela eleva a liberdade de expressão a um patamar que ela fica acima dos outros direitos. O entendimento americano, então, quando esses conflitos chegam na Suprema Corte Americana ou nos juizados, o entendimento que eles têm é que o Estado, ao regular, por exemplo, o discurso de ódio, ele está tomando a posição da vítima. E a Constituição americana e a jurisprudência entende que você tem que agir com neutralidade, você não pode tomar a posição, mesmo que o outro lado tenha um discurso nazista, um discurso racista. Se você disser o seu discurso é um discurso de ódio, você está tomando posição, você está errado. Então, você vê que o tratamento que os Estados Unidos dá é bem diferente do tratamento europeu, é bem diferente do tratamento brasileiro. O artigo, ele traz alguns exemplos, de conflitos de lides que tenham chegado às Supremas Cortes desses países. Então, o exemplo que eles dão dos Estados Unidos aconteceu na Califórnia. Um grupo de pessoas ligadas à Ku Klux Klan gostaria de fazer uma passeata com o seu discurso racista, com o seu discurso hegemônico. E aí um movimento social entrou na justiça tentando impedir que essa passeata se realizasse. E a Suprema Corte entendeu que apenas a passeata se realizar não seria um discurso de ódio, não ofereceria perigo às minorias. Ela só iria interferir no caso se houvesse uma violência iminente. No Brasil, o exemplo que nós temos é que na região sul, um autor quis lançar um livro com um discurso totalmente racista, e aí isso chegou no Supremo Tribunal Federal, e os ministros entenderam que aquele livro seria um discurso de ódio, e aí o livro foi retirado do mercado. Então, aqui nós temos uma regulação maior do discurso de ódio. E aí conclui-se o quê?
Conclui-se que os Estados Unidos têm uma valoração maior nessa questão da liberdade de expressão e pouca atinência à questão do discurso de ódio, enquanto que o Brasil se alinha ao pensamento europeu, limitando a liberdade de expressão em favor de outros direitos fundamentais quando estão colididos. É isso.